Bom, pessoal, então para começar a falar um pouquinho sobre as boas práticas que nós devemos ter nessa pandemia, né? Não só na pandemia, mas sempre, nós precisamos entender um pouquinho sobre o que são os micro-organismos, tá bom? E antes da gente entender o que são os micro-organismos, a gente tem que voltar um pouquinho na história e tentar entender alguns acontecimentos muito importantes, como desse carinha aqui, né, que chama Leeuwenhoek, que foi o descobridor do microscópio, né? Com a descoberta do microscópio, pôde-se o quê? Visualizar os micro-organismos. Eu trago para vocês aí ó, uma foto, por exemplo, do primeiro microscópio, né, desenvolvido, e o microscópio atual, né, devido a muitas modificações, né, muitas atualizações e também a tecnologia de hoje. E também nós temos uma pessoa muito importante na área da microbiologia, que foi o Louis Pasteur, né? Que era um químico francês que era muito respeitado lá naquela época pelos trabalhos que ele desenvolveu, né? E ele desenvolveu toda a habilidade, todo o seu talento para o estudo dos micro-organismos. Então, pessoal, com a ajuda do microscópio, né, com essas importantes descobertas, né, que foi a descoberta do microscópio e esses trabalhos muito importantes desses pesquisadores, hoje nós podemos ver e entender os micro-organismos. Mas o que são os micro-organismos? Os micro-organismos, então, eles são seres vivos muito pequenos, né? A gente não consegue ver com os olhos assim, né? Como se a gente enxergasse qualquer outra coisa, porque eles são muito, mas muito pequenos mesmo. E a gente só consegue visualizar com a ajuda do microscópio, que é aquele equipamento que eu mostrei para vocês no slide anterior. E também, pessoal, os micro-organismos, eles não são todos iguais, né? Da mesma maneira que nós somos diferentes, nós temos comportamentos diferentes, os micro-organismos também funcionam dessa maneira. Então, eles vão ter formatos diferentes, eles vão se comportar de maneiras diferentes, eles vão ter jeitos de viver uns diferentes dos outros, tá? E alguns exemplos de micro-organismos que existem são então, nós temos os fungos, né? Muitas pessoas conhecem por aquele famoso cogumelinho, né? Mas essa é uma visualização de um fungo. Nós temos também as bactérias, né? As famosas bactérias. Nós temos os protozoários, as algas e também nós temos os vírus, né? Como, por exemplo, o vírus da Covid-19, que está aí presente durante essa pandemia, entre outros vírus, né? Mas você sabia que os micro-organismos, eles estão presentes no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente não percebe, mas simplesmente a gente consegue encontrar micro-organismos nos nossos alimentos, no nosso próprio corpo humano, né? Também nos hospitais, né? Existem micro-organismos aí prejudiciais, como vírus, bactérias, né, que fazem mal à saúde. Também está presente no solo, os micro-organismos, na nossa água, pessoal, que a gente bebe, bem como também em tudo que a gente toca, né? Trouxe aquela figurinha ali, ó, do menininho ali indo lavar a mão, porque tudo que a gente toca, pessoal, seja até mesmo em alguns determinados tipos de objetos ou alimentos que a gente enxerga e parece falar assim, tá limpo, né? Mas na verdade tem micro-organismos presentes ali. E será que os micro-organismos, eles só fazem mal à saúde? Será que existem alguns micro-organismos que fazem bem à saúde? Então, eu trouxe uma figurinha aí, né, de um desenho de uns micro-organismos aí maus, né? Mas na verdade, pessoal, muitas pessoas elas acabam tendo um certo tipo de preconceito, né? Porque muitos acreditam que os micro-organismos eles vão causar só o mal para a nossa saúde, só vai provocar doença, né? Coisas ruins. Mas a gente deve entender que não é verdade isso, tá?
alguns micro-organismos, eles auxiliam em algumas partes do nosso corpo, até mesmo fazem bem para o nosso corpo. E um exemplo dele é alguns micro-organismos que estão ali no nosso intestino, né, no sistema digestório do ser humano, né? Esses micro-organismos que estão presentes ali, eles ajudam a digerir todos os alimentos é, que a gente ingere, né? E também alguns micro-organismos eles ajudam a impedir que micro-organismos maus entrem no nosso organismo e nos prejudique, né? Prejudicando aí a nossa saúde. E um ponto interessante que eu trago para vocês, para finalizar esse vídeo, é que algumas pessoas não sabem, né? Mas o ser humano possui aproximadamente 3 vezes mais células microbianas do que células humanas, né? Então, a gente aí tem uma parte de um pouco de micróbio dentro do ser humano, né? Mas aí um micróbio do bem, né? Um micróbio que faz bem, micro-organismos que fazem bem para a nossa saúde. Será apresentado para vocês as principais fontes de contaminação. Elas sempre estão presentes no nosso dia a dia, porém elas são quase imperceptíveis. E durante a pandemia, todos esses cuidados eles devem ser dobrados e analisados com muito mais atenção, porque um descuido ele pode gerar sérios problemas tanto para o consumidor e, consequentemente, gera problemas para a empresa também. E bom, a contaminação dos alimentos, ela refere-se à presença de qualquer matéria estranha no alimento, ou seja, qualquer matéria que não seja o alimento em si. E separamos por 3 tipos de contaminação: contaminação física, química e biológica. E como exemplos de contaminação física, a gente tem cabelo, folha, unha, caco de vidro, qualquer matéria, né, em si. E por esse motivo, a gente recomenda que não se utilize anéis, pulseiras, colares, alianças, corrente e brincos, porque esses objetos podem cair no alimento durante a manipulação. Como exemplo de contaminação química, a gente tem os produtos de limpeza, os inseticidas e também alguns conservantes que são utilizados acima do que é recomendado. E biológico, a gente tem as bactérias, os bolores, leveduras, vírus e também protozoários que já foram apresentados para vocês. E os alimentos que consumimos, normalmente eles possuem diversos micro-organismos contaminantes, que são provenientes ou das matérias-primas, ou eles são introduzidos durante a sua produção. Então, a gente tem algumas principais fontes de contaminação que os alimentos entram em contato. E a primeira fonte que a gente vai apresentar é a contaminação pelo solo, ou seja, lá no plantio ainda, lá na colheita das matérias-primas. E os produtos mais expostos aos micro-organismos do solo são tubérculos e as raízes, né? Que são cenoura, rabanete, mandioca, beterraba. E as frutas e as hortaliças, né? E os legumes também, que crescem sob o solo, que nem melão, melancia, alface, rúcula, eles também podem ser contaminados pela água da irrigação e por adubo também, ou até mesmo por meio de pó, poeira, que é levantado, né? Ou até levado por vento e chuva. Também temos a contaminação pela água. Os mares, os rios, lagos, eles têm sido utilizados como destino de esgoto, tanto doméstico quanto também industriais. É por isso que a contaminação das águas se torna um problema muito grave, porque muitos peixes e mariscos que crescem nessas águas contaminadas fazem parte também da nossa alimentação. E a água, ela apresenta como um elemento muito importante na produção de alimentos quando preparados ou também como agentes de limpeza, necessitando então ser de boa qualidade. A gente também tem a contaminação pelo ar.
que no ar não existe umidade e nutriente suficiente para o desenvolvimento dos micro-organismos. E apesar de muitos deles morrerem e de nenhum se multiplicar no ar, um número significativo tem capacidade para sobreviver. E eles utilizam a turbulência do ar como meio de dispersão. E, consequentemente, eles contaminam os alimentos e superfícies. Os micro-organismos presentes no ar, eles são provenientes do solo, né, do chão, de matérias em decomposição, ou seja, de restos orgânicos, que não devem estar presentes no mesmo ambiente onde se prepara qualquer alimento, ok? Esses restos, né, eles devem ser adequadamente descartados. Além também, né, de espirros, tosse ou apenas falar, né, em cima dos alimentos. Então, assim, falar, cantar em cima dos alimentos não é permitido. Por isso, também a exigência de utilização de máscaras durante a manipulação e qualquer contato que esteja dentro do local onde se manipula os alimentos. Contaminação por animal. Os animais domésticos, né, roedores e os insetos, eles são portadores de micro-organismos frequentemente patogênicos. E lembrando que os micro-organismos patogênicos, eles são aqueles maus, né, que fazem mal à nossa saúde. Então, eles não devem estar presentes em locais onde se manipula os alimentos. Por isso, é importante manter um controle de pragas no estabelecimento. E esse controle deve ser aplicado por pessoas treinadas ou por empresas contratadas. Não deve ser aplicado por pessoas que não tenham a experiência e o treinamento nesse assunto. E mais um ponto importante é que durante o abate, né, as carnes elas podem ser contaminadas com bactérias que estão presentes no intestino do animal, que são benéficas apenas no intestino. Então, por uma questão de precaução, deve-se evitar a ingestão de carnes cruas e os líquidos que liberam, pois elas podem estar potencialmente contaminadas com os micro-organismos patogênicos. E a contaminação pelo ser humano. Tal como os outros animais, o ser humano ele é portador de micro-organismos. Assim como já foi apresentado, esses micro-organismos eles encontram-se naturalmente presentes no nosso organismo, né? Sendo inofensivos em condições normais de saúde. Muitos destes têm capacidade para causar doenças quando estão em um número elevado. Por isso, é importante evitar o acesso e a manipulação nos alimentos, quando se apresenta qualquer tipo de desconforto, pois ele pode ser transmitido para o consumidor, viu? Lembrando desse ponto muito importante, que pode transmitir para o consumidor através desse alimento que essa pessoa manipulou. Então, a gente ressalta, assim, a importância da higiene pessoal. E por último, nunca menos importante, a contaminação pelas superfícies e utensílios. Após a utilização, acaso os utensílios não forem adequadamente higienizados, os resíduos de alimentos que serão utilizados como meio de crescimento pelos micro-organismos presentes, ou seja, o micro-organismo ele vai utilizar aquele resto de alimento que ficou no utensílio para se desenvolver. E tem um ponto que é muito importante, que é quando um alimento já preparado para o consumo, ele fica em contato com superfícies ou utensílios com resíduos de carnes cruas ou matérias-primas, que é o que a gente utiliza para preparar qualquer alimento. Pode ocorrer uma contaminação, que a gente chama de contaminação cruzada.
É uma contaminação que ocorre quando um alimento pronto entra em contato com qualquer parte da produção que ele já tenha passado. Portanto, o alimento pronto, ele deve ser mantido adequadamente separado de todo o restante da produção. Ou seja, uma sugestão muito importante. Quando vai montar uma divulgação do seu produto, seja uma foto ou um vídeo, o alimento pronto utilizado, ele não deve ser colocado em contato com uma superfície que não foi adequadamente higienizada. Esse produto ele pode adquirir uma contaminação. Então, não é recomendado que esse produto seja enviado para o consumo de clientes. Assim também, como o produto pronto não pode ser armazenado em geladeira, freezer ou qualquer outro lugar junto com outro alimento que ainda não foi preparado ou com qualquer outro tipo de material. Ok? Muito obrigada. Bom, pessoal, é isso, tá? Então, se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco, né? Nós vamos ter o maior prazer aí em responder as dúvidas que ficaram de vocês. Aí tá eu e a Ana Clara, né? E nossos e-mails estão aí e os nossos telefones com WhatsApp também. Então, ficou alguma dúvida, que acha que precisa sanar, né? Que precisa esclarecer mais, entre em contato com a gente, tá? E a gente vai deixar também um link para um formulário para que vocês possam responder algumas perguntas com relação aos vídeos, né, apresentados, né, o vídeo apresentado, e também para vocês darem um feedback sobre o vídeo, né, se ficou muito longo, se ficou muito curto, se vocês acham que precisa ter mais vídeos durante a semana ou menos vídeos, né, qualquer, assim, opinião vai ser muito bem-vinda para a gente, tá bom? Então, fiquem bem e boa semana.